Vamos nós louvar a Deus. Bom dia, povo de Deus, povo abençoado pelo Senhor. Que alegria estar com você mais um domingo. Hoje é o terceiro domingo, dia 15 de outubro. Nós estamos trazendo para você a lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Nosso texto de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 5 e 6. E o tema de hoje é um tema bem complicado: imoralidade e mundanismo na igreja. Já pensou seriamente nisso aí? Como é que as nossas igrejas estão vivendo? Né? Então vamos lá a nossa parte de introdução. Paulo recebeu notícias muito ruins, oriundas da igreja de Corinto. A cidade era conhecida pelo grau de imoralidade. Os crentes trouxeram para dentro da igreja muito da imoralidade presente na cidade. Aquela história, né? Todo mundo faz. Os capítulos 5 e 6 da carta parecem dividir o assunto em questões ligadas ao adultério, problemas com litígio e a prostituição. Então, vamos ver o primeiro ponto da nossa lição: problemas de imoralidade. O primeiro tema tratado é o da indecência. 1 Coríntios 5, de 1 a 13. O versículo inicial usa a palavra grega porneia para descrever o tipo de imoralidade que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. A palavra dá origem ao termo pornografia, em língua portuguesa. Porneia foi traduzida por fornicação, na versão revista e atualizada da Bíblia. Para não deixar dúvida da gravidade do caso, o apóstolo explicita: há uma pessoa que abusa da mulher do seu pai. 1 Coríntios 5:1. Apesar do texto não esclarecer, muito provavelmente o caso era de adultério de um rapaz com a própria madrasta. Pior do que a tipificação da imoralidade para o apóstolo era o fato de que a igreja não fazia nada a respeito. Ou seja, a igreja simplesmente acobertou. Provavelmente estavam tão envolvidos com suas dissensões que não davam a devida atenção à impureza moral de seus membros. O pecado daquele crente era pior do que muitos atos de pessoas pagãs da cidade de Corinto. Diante da situação, Paulo invoca sua autoridade como apóstolo de Jesus para julgar a ação daquele crente. A disciplina para tal ato de imoralidade deveria ser a exclusão da igreja. Este é o significado da expressão entregue a Satanás, no versículo 5. O contexto da reprimenda paulina é de disciplina eclesiástica. Um dos membros da comunidade cristã cometeu e vive em grande erro, sem qualquer manifestação de arrependimento. A sensibilidade de Paulo não vê alternativa senão exigir da igreja que o entregue a Satanás. Em outras palavras, que fosse afastado da comunhão eclesiástica. Percebe-se nessa passagem a visão do mundo como a esfera de ação de Satanás. Colossenses 1:13 e também Efésios 2:12. Sendo assim, expulsar alguém da comunidade cristã é o mesmo que entregá-lo ao mundo,
sob o controle de Satanás. Destaca-se, entretanto, o propósito final da disciplina, a salvação do espírito no dia do Senhor. Como esse dia do Senhor é uma referência à volta de Cristo, Paulo indica que a disciplina iria promover a restauração do adultério. Uma pergunta que pode ser levantada é como uma exclusão eclesiástica poderia destruir a carne. Possivelmente, Paulo aqui usa a expressão carne como corpo físico, indicando que consequências físicas, como doenças ou morte, podem também surgir de problemas espirituais. A mesma ideia aparece em 1 Coríntios 11:30, quando o assunto é a ceia do Senhor. Naquele contexto, pessoas da igreja estavam adoecendo porque estavam participando de maneira inapropriada da mesa da comunhão. Agora vamos ao segundo assunto: problemas com processos judiciais. A carnalidade da igreja de Corinto se manifestou também por meio de litígios entre os crentes, considerado por Paulo como uma derrota completa. 1 Coríntios 6, de 1 a 11. Afinal, com isso a igreja estava confessando que não conseguia resolver seus próprios problemas. Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Perguntas difíceis. 1 Coríntios 6, 7. Aqueles irmãos buscaram a ajuda dos magistrados romanos a fim de dar resolução legal às suas questões, o que provoca a pergunta retórica de Paulo: será que não há entre vós sequer um sábio que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, 5. Paulo baseia sua orientação nesta questão do litígio nos seguintes aspectos. Vejamos. Qualquer tipo de conflito entre os crentes é desgastante, mas ele está seguro de que a igreja não precisa de orientação externa para resolver estas questões. Julgar o mérito da questão é um dever e uma responsabilidade da igreja. Paulo compreende a igreja como um agente com poder para exercer a disciplina em relação aos seus membros, o que viabiliza a análise das disputas entre seus membros. Ainda, para Deus, é mais importante o crente preocupar-se com o melhor para o próximo do que para si mesmo. O outro deveria vir em primeiro lugar. Assim, nossos direitos ficam em segundo plano em relação ao benefício do irmão. Desta forma, mesmo levando algum tipo de prejuízo material, o próprio Deus nos recompensará. Um prejuízo momentâneo pode significar uma bênção mais excelente numa próxima oportunidade. Ainda, a fonte de todo o litígio da igreja é o coração cheio de orgulho. Este sentimento fecha as portas de qualquer acordo e mina os relacionamentos interpessoais. Se almejamos o título de pacificadores, Mateus 5:9, enchamos nosso coração de humildade. A modéstia promove a paz e a concórdia. Mas que cada crente busque honrar
seus compromissos assumidos diante do próximo, como se fosse para o próprio Deus. Se empenhou a palavra, que ela seja cumprida. Se pegou emprestado, que o devolva. Se retirou do lugar, que coloque de volta. Se quebrou, que conserte. Se agendou um compromisso, cumpra-o pontualmente. Desta forma, a igreja revela o caráter de Cristo ao mundo. Ou seja, o litígio parte, às vezes, de quem se sentiu prejudicado, mas o crente não pode prejudicar o outro. Então, deve haver uma perfeita harmonia entre os crentes na igreja para que as coisas caminhem bem. Os crentes de Corinto foram transformados por Cristo no momento da conversão. Por isso, não deveriam mais agir como agiam antes, ou como as pessoas à volta deles agiam normalmente. Os pagãos se comportavam daquela maneira, mas os crentes deveriam buscar agir de forma diferente. Esse deve ser a nossa posição nos dias de hoje. Eu sempre digo, não somos melhores do que os outros, mas precisamos ser diferentes dos outros. Aqueles casos seriam resolvidos facilmente caso os crentes fossem submissos à liderança da igreja. Mas numa igreja cheia de partidos, a submissão à autoridade era uma coisa muito rara. Para não levar os conflitos para o magistrado da cidade, os crentes deveriam respeitar a decisão do colégio de presbíteros, episcopos e diáconos daquela igreja. Eles é que deveriam ser os homens e mulheres sábios da igreja, capazes de administrar os litígios entre os irmãos. Certamente, amparados pela orientação das Escrituras e guiados pelo Espírito Santo. Terceiro momento, as questões relacionadas com o corpo. Paulo traz à lembrança aqui que os corpos dos crentes são tabernáculos do Espírito Santo e assim pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Uma pessoa regenerada deve usar seu corpo como um bom mordomo, fugindo de pecados como glutonarias, preguiças, fornicação, prostituição, embriaguez, drogadição, ou seja, uso de drogas, ou adicção. Já que o Espírito vive no crente, ele deve fugir dos pecados da carne, da mesma forma que José fugiu da esposa de Potifar, Gênesis 39, 9. A liberdade recebida através de Cristo não deve dar lugar à libertinagem. É o que João Crisóstomo diz no seu livro, que escreveu em seu comentário a estas passagens. Paulo quis dizer que se nós somos livres para escolher, então nós deveríamos permanecer livres e não nos tornarmos escravos de qualquer desejo particular, ou seja, livres para escolher as coisas boas, livres para rejeitar as coisas negativas. Qualquer pessoa que controla seus desejos permanece mestre deles. Mas quando se deixa levar pelos desejos, perde o controle sobre a própria liberdade e se torna escravos dos desejos. Conclusão. Mesmo em um núcleo tão especial como a família, podem existir brigas e violências, às vezes inimagináveis. O ser humano tem dificuldades para viver em grupo, pois foi justamente para viver
em um grupo que cada crente foi salvo por Jesus. E qual é o grupo que ele nos salvou para vivermos? A igreja dele. Seria muito mais fácil se ele nos salvasse e em seguida nos levasse para o alto da montanha, longe de tudo e de todos, mas ele nos salvou para conviver com outras pessoas. Naturalmente, não sabemos como exercitar esse tipo de convivência, mas Deus quer que aprendamos. Para pensar e agir. Primeiro, à luz do ensino de Paulo sobre moralidade, como buscar uma mente e coração puros. Segundo, porque as lutas e conflitos interpessoais continuam existindo dentro da igreja. Terceiro, como o conceito de tabernáculo do Espírito Santo pode nos ajudar a sermos melhores mordomos de Cristo no mundo. Então, aí, 3 pontos para nós pensarmos em como agir. Lembrando que nós somos servos de Cristo, somos mordomos de Cristo, como diz o cântico, somos mordomos de Cristo, servos do bom Salvador. Sempre anelamos servi-lo com entusiasmo e ardor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos revigora, o Senhor nos fortalece. Ó Deus, agradecemos ao Senhor porque a cada dia o Senhor cuida de nós. E queremos, Pai, clamar ao Senhor, continua abençoando as nossas vidas. Continua nos fortalecendo para que não venhamos cair na tentação do pecado, mas que possamos ser vencedores com a Tua graça e misericórdia. Clamamos, Deus, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, em especial pela nossa bisneta Luísa. Te pedimos, Deus, abençoar os teus filhos neste mundo, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando por momentos delicados. Ó Deus, ajuda-os e ajuda-nos. Nós oramos com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém? Queremos também agradecer a Deus pela vida da irmã Helenita Godinho, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida da irmã Helenita. Mais uma melodia. Que doce voz tem o meu Senhor. Se nós vivermos assim, debaixo dessa doce voz de Cristo, ouvindo a sua voz, nós com certeza seremos vitoriosos na luta contra o pecado e poderemos ser uma igreja pura e santa para o Senhor. Queridos, hoje é domingo. Aproveite o almoço em família, aproveite a tarde com seus filhos,
irmãos, familiares, aproveitando esses momentos, curtindo as horas, o lazer, a convivência, a comunhão, mas também lembre-se, hoje é dia do Senhor. E logo mais, a partir das 19h30, estaremos ali esperando por você na primeira Igreja Batista de Itaperuna. Não fique em casa, não faça da sua casa o seu local de adoração ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos no conforto, na comodidade, assistindo o culto pelas redes sociais. É bom, faz bem. Elas são úteis quando não podemos estar na casa do Senhor. Mas se você pode, vá à casa do Senhor. Estar ali em comunhão com outros irmãos, cantar, cultuar ao Senhor. Logo mais, às 19h30, nosso culto de adoração ao Senhor. E amanhã, segunda-feira, estaremos de volta com mais uma devocional para você, se Deus assim nos permitir. A todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus.